Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para juntos estudarmos nessa oportunidade também a lição dos jovens, tá? São da classe jovens que nós estamos também abordando através do plano de estudo. Lembrando que o plano de estudo não é uma aula antecipada, ou seja, não é uma aula completamente desenvolvida, feita antes da aula. Na verdade, é um direcionamento para que você consiga, no seu estudo pessoal, você que é aluno ou professor, conseguir assimilar o maior número de informação da lição em menos tempo, ou seja, colocando em destaque as partes mais importantes de cada trecho, o seu cérebro consegue uma assimilação, ou seja, uma apreensão do conhecimento de uma forma muito mais significativa do que você ler todo o texto, tá bom? Então, o que está em destaque aqui é o que vai ajudar você a entender a lição de uma maneira mais fácil, em menos tempo, tá bom? E aí o que a gente tem? Na lição de hoje, a lição de número 5, Obadias, o cuidado para com a retribuição divina, tá? O tema geral da lição é vigilância, justiça e o culto a Deus. Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Apresentar o livro de Obadias e sua mensagem. 2. Esclarecer os motivos que levaram Obadias a profetizar um grande juízo sobre Edom. E 3. Explicar, a partir do exemplo de Edom, como o orgulho e o ódio são prejudiciais à vida cristã. Então, tomando esse exemplo desse profeta menor e do que aconteceu no seu período, através da sua mensagem nós conhecemos isso, nós vamos chegar no final a fazer uma comparação para tirar um exemplo positivo para aplicarmos na nossa vida em Cristo, tá bom? E aí, o que eu peço de você é que dê um like, né? Curta o vídeo para que o YouTube melhore o ranqueamento, também se inscreva no canal e você pode utilizar esse material que é usado nessa aula, o PowerPoint, o mesmo que eu estou usando aqui, pode modificá-lo, pode distribuí-lo, fazer como você achar melhor, contanto que isso ajude você a crescer no conhecimento bíblico, tá bom? A gente tem como texto do dia: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Obadias 1:15, tá bom? Síntese: o livro de Obadias nos desperta para a realidade da lei da semeadura. Esta é uma lei estabelecida por Deus. Colheremos o que plantamos nessa vida, tá? Então, essa questão é importante para ser pensada nessa lição, tá? Ainda que muitas pessoas vão falar assim: mas tem muita gente que parece que não recebe nessa vida, né? O mal que fez com os outros. Só que a gente está olhando a dimensão da vida só a partir dessa existência. E a vida é muito mais que isso. Quando o corpo morre, a vida continua. Então, a pessoa que não for julgada aqui vai se acertar do mesmo jeito com Deus na eternidade. Então, é uma questão que não há escapatória. E aí o texto bíblico está em Obadias, capítulo 1, versículo 1 ao 4, depois versículo 15 ao 17, tá bom? Você pausa, faz a sua leitura na sua Bíblia mesmo, e aí você tem já um contato maior com o texto que está ali, pode fazer as suas anotações e tem abrangência total, pode até assimilar mais do que a revista está apresentando, tá bom? Se você tiver uma Bíblia de estudo, você pode até mesmo ler também a introdução, né, dessa Bíblia, que vai te ajudar também a aumentar mais ainda a dimensão desse conhecimento. Como introdução, a gente tem: Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, são apenas 21 versículos dentro de um único capítulo. Diferente de Amós, que se concentrou em Israel, ele destinou a sua mensagem a uma nação estrangeira, Edom. Os edomitas, descendentes de Esaú, trataram os israelitas com crueldade e por isso foram avisados que receberiam uma retribuição divina pelo tratamento detestável ao povo de Deus. Havia um clamor israelita por esse propósito. Salmo 137, versículo 7. A gente tem como tópicos: 1. Obadias, falando sobre quem era Obadias. 2. O julgamento divino. E 3. A retribuição divina. Então é bem compacto, bem preciso, bem objetivo o que está dito nesse pequeno livro desse profeta. E a gente tem 3 subtópicos no primeiro tópico, 2 no segundo e 3 no terceiro.
Só que você pode distribuir de forma igualitária, tá? Nos 3 tópicos, 22 minutos cada um, te resta 6 ainda, contando aqui uma média de 70 minutos, que é o que a gente tem em sala de aula, tá bom? Na maior parte das escolas dominicais. E aí você distribui, sobra 4 minutos, você pode fazer uma introdução da próxima lição ou colocar algum ponto interessante para prender a atenção dos seus alunos para a próxima semana. O fato é que, distribuindo assim, você consegue inserir o seu pensamento sobre cada situação, interagir com os alunos sem ficar travado num ponto da lição. Então, é uma lição muito objetiva, você vai ter tempo para gastar com aquilo que você achar mais importante, tá bom? Tópico 1, a gente vai, primeiro, ponto 1, o servo do Senhor, e aí a gente tem Obadias é um nome comum entre árabes e judeus, cujo significado é servo do Senhor. É um composto de Obed, servo, e Ió, uma forma abreviada do tetragrama, tá? YHWH, que era o nome impronunciável de Deus, que depois foi transliterado e algumas versões trazem como Jeová, outras como Yahvé. O livro não fornece informações pessoais sobre o autor, por isso nada sabemos sobre sua família, cidade ou profissão. Ele simplesmente diz visão de Obadias. Então é muito interessante isso, eu gosto dos livros bíblicos que trazem essa questão assim, de uma maneira muito objetiva, clara, simples e objetiva. Por quê? Porque hoje a gente tem, principalmente com o advento das mídias sociais, a gente tem, por exemplo, os teólogos influencers, por exemplo, né, e os debatedores de Bíblia na internet, que ficam de questão em questão, de questão em questão, de questão em questão, levantando várias situações para atrair muitos views, né, e com isso gerar receita. Quando, na verdade, a palavra do Senhor, como a gente aprendeu numa revista anterior, eu não lembro qual a revista exatamente, que o comentarista dizia assim, no final das contas, existe só 2 grupos, o grupo daqueles que creem e daqueles que não creem. Então, para nós que confiamos no Senhor, que cremos na sua palavra, o fato dele dizer simplesmente visão de Obadias e o livro não ter quase informação nenhuma sobre ele mesmo, isso não é irrelevante para nós. O importante para nós é a mensagem bíblica que pode ser linkada com qualquer trecho da Escritura e confirmada por isso. E a aplicação prática da nossa vida é o mais importante. 2, a sua época. Não podemos afirmar quando o livro de Obadias foi escrito, pois o texto não oferece datas, apenas apresenta indícios de um momento histórico em que os edomitas regozijaram-se com a invasão de Jerusalém e até mesmo lucraram com a sua destruição, tomando parte nos seus despojos. Obadias 14, versículo 14, versículo 15. Não fica claro qual invasão o profeta está se referindo. 2 possíveis datas estão entre as mais propostas. 848, tá? E 586. 586, a gente já está no período de Nabucodonosor, tá bom? Então, fica essas 2 datas importantes para se pensar sobre essa situação. Em algum desses momentos está inserido o livro de Obadias, ou a sua mensagem. E no terceiro, a sua mensagem. O assunto principal do livro de Obadias é o julgamento divino contra Edom, por causa da sua hostilidade contra os judeus. A origem dessa história nos remete ao ventre de Rebeca, Gênesis 25, 22 e 23. Edomitas e judeus provinham da mesma madre. Enquanto os edomitas descendiam de Esaú, os judeus descendiam de Jacó. Então eles tinham tudo para serem apoiadores do povo escolhido de Deus, como o é hoje a igreja cristã. Todo o crente consciente, conhecedor da palavra de Deus, é um amigo de Israel, é um amigo dos judeus, porque sabe da promessa de Deus para eles, da qual nós estamos inseridos, porque a igreja é uma só. Não existe Israel e a igreja. Existem as promessas de Deus de Israel como nação, aí Deus tem um tratar com eles como nação. Mas como povo de Deus, é um só povo. Paulo fala que a parede foi derribada. E de 2 povos Deus fez um, que é a igreja. Então não tem essa rivalidade, como alguns apresentam, entre igreja e Israel, porque a igreja não é nação no sentido humano. Ela é nação única de Deus, juntamente gentios e judeus, e seja quem for. A gente precisa ter esse entendimento para não fazer uma comparação errada, como muitos fazem. O tópico 2, o julgamento divino, o orgulho.
Edom era a nação vizinha a sudoeste de Israel, embora fossem pequenos em relação aos outros povos. Eram poderosos por causa da posição geográfica em que estavam. A soberba do coração levou-os a pensar que eram invencíveis, então eles estavam numa região geográfica privilegiada, no alto das montanhas, e achavam que ali eles poderiam vencer todos de maneira infinita. E o julgamento veio sobre eles também. O juízo divino. Ponto 2, os edomitas estavam acostumados a roubar a outros povos em momentos de tragédias nacionais. Porém, de acordo com Obadias, eles experimentariam o mesmo veneno, pois ladrões e roubadores viriam de noite para saquear suas cidades. Ou seja, eles experimentariam o mesmo veneno. E aqui entra a questão da lei da semeadura que Deus quis cobrar naquele momento. E terceiro, a maldade. A principal razão para a ira divina derramada sobre Edom era a violência praticada contra o irmão Jacó. Jacó é usado como sinônimo para a nação de Israel. O termo Israel não se refere especificamente ao Reino do Norte, mas faz menção ao uso genérico do nome aplicado aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, tá? Sabe que essa questão de Reino do Norte e Reino do Sul é justamente por conta da divisão causada após a morte de Salomão, em que Roboão, que é filho de Salomão, ele não quer abaixar os impostos do povo, o povo reclamando após a morte de Salomão, e Jeroboão, que era chefe do exército, foi aclamado pelas 10 tribos, tá? Como rei, enquanto 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram do lado de Roboão. Por quê? Porque já tinham relações com o palácio, tinham cargos no palácio, tinham uma situação mais próxima da família real, e aí foi até cômodo para eles ficarem. Aí se dividiu a partir daí, ficou em 2 nações, Reino do Norte, as 10 tribos, e Reino do Sul, Israel, Judá e Benjamim, tá bom? Isso aí está na revista dos adultos desse trimestre, lá na primeira ou na segunda lição, tá bom? E aí a gente vai para o tópico 3, a retribuição divina, o dia do Senhor. O profeta anunciou que o dia do Senhor virá sobre todas as nações. Este dia será contrastante para Edom e Israel. Enquanto um será humilhado e destruído, o outro será restaurado e exaltado. O dia do Senhor aponta para um momento específico da história em que Deus se levantará para fazer valer a sua justiça. Aqui você pode até dar uma pincelada sobre essa questão do dia do Senhor e sobre sua abrangência, porque não é um dia de 24 horas, é um conjunto de acontecimentos que é nomeado o dia do Senhor. Então você tem Obadias falando isso há ou 800 e poucos anos, ou há 600 e poucos anos antes de Jesus, antes do advento de Yeshua, do Senhor Jesus, mas é uma profecia que aponta para um futuro que está além de nós. Então está além de 2.600 ou 2.800 anos. E ultrapassa o nosso período e vai num momento da história em que Deus vai julgar todo o mundo. Então, nesse sentido, ele não está falando especificamente de Edom, mas está usando Edom como um símbolo daquilo que Deus vai tratar com a humanidade. Então, isso é muito interessante para ser comentado aqui, para que os alunos entendam que não é um dia específico de 24 horas, mas é sinônimo de um momento de justiça de Deus na história, onde o Filho do Homem será reconhecido também pela nação de Israel como Senhor, e uma série de acontecimentos sucederá a partir dali. A gente tem o ponto 2, a retribuição divina. Os juízos divinos são sempre fundamentados em motivos convincentes. Deus não comete injustiças. A doutrina da retribuição divina é bíblica, Êxodo 21, 23 a 25, Deuteronômio 19, 21. Deus fez aos edomitas o mesmo que eles fizeram a Judá. Edom e Israel eram parentes. No entanto, os edomitas sempre trataram Israel com desprezo. Aqui é uma reverberação, um eco do que a gente já viu nos pontos anteriores, tá bom? O rebaixamento de Edom. E a gente tem, Obadias nos ensina que Deus cumpre suas promessas. Suas profecias se cumpriram historicamente. Os edomitas foram como se nunca tivessem sido. Então o julgamento de Deus sobre eles aconteceu naquele período, e o ensinamento que fica para todos nós é que o julgamento de Deus sobre todas as nações e sobre tudo o que está registrado da história acontecerá também no juízo final, no dia
em que Deus preparou para trazer um novo tempo para aqueles que o servem e julgar o mundo. Eu espero, assim, ter auxiliado você de alguma forma. Os tópicos estudados foram Obadias, o julgamento divino e a retribuição divina. E a conclusão diz: ninguém pode desafiar as leis espirituais e sair incólume. O que Deus estabeleceu está estabelecido. Devemos nos atentar para os maus exemplos a fim de observarmos o fruto do pecado. Lembremos-nos de Edom. O ódio e o orgulho não devem ter espaço em nosso coração, pois uma vez inseridos, tendem a crescer dentro de nós, provocando grandes estragos espirituais. Lembremos-nos de que o arrependimento e a fé em Jesus nos conduzirão ao amor e ao perdão, nos livrando de tais sentimentos vis. Então, muito importante essa conclusão, que fala por si só. E o que a gente deve fazer é aplicar nas nossas vidas. Eu espero de alguma forma ter auxiliado você também nessa lição. Desejo a você uma excelente aula. Se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Até lá!